Gente, é o seguinte, antes da gente dar continuidade ao capítulo, ao parágrafo 12 desse capítulo, o eu na análise de sua finalidade no analista, eu estou traduzindo, eu estou botando ele o tempo inteiro em francês no YouTube, mas eu estou usando a tradução brasileira, conforme já expliquei. Eu preciso dar uma volta. Eu não sei se vocês se lembram que lá no começo, quando eu estava apresentando a introdução do variante no tratamento padrão, eu dei uma parada para explicar para vocês a situação da Commission, como é que ela foi fundada e como é que depois que ela foi fundada, ela foi se transformando numa coisa, uma maneira de fazer uma forma para analistas. E ela foi se separando da teoria psicanalítica, do essencial da psicanálise. Freud teorizava de um lado, os analistas de datas teorizavam de outro, o Freud punha para cá, eles davam um jeitinho, trocavam e faziam uma coisa diferente. Eu dei para vocês a imagem de como se você fosse a uma festa. Você pode ir a uma festa e aproveitar a festa, ver as pessoas, comer, beber gostoso, fazer várias coisas. Mas você pode também ir à festa e ficar prestando atenção, como é que a pessoa estava vestida, se ela se comportou bem, quem é que estava de mau humor, quem é que brigou com quem. Os analistas da EPA no final ficavam fazendo uma psicologia de como é que a festa estava se comportando e não aproveitando, enfim, não entrando dentro da psicanálise. Eu disse a vocês também que a única pessoa que questiona a questão que bota em questão o fim da análise, fim no sentido de objetivo e de término, é Ferenczi, num congresso em Innsbruck, em 1928. Por quê? Porque a psicanálise, depois de 1920, já estava se transformando cada vez mais numa profissão super rentável. E você, para ser analista, você tinha que se analisar como um didata, e aí o didata contava para a commission tudo o que acontecia na sua análise, a commission avaliava se você então já podia ser candidato a psicanalista se começar a praticar. Então você vivia numa corda bamba na mão desse analista seu, porque ele ia contar tudo o que você dissesse. Você não tinha, na verdade, análise com associação livre, a associação era presa, você tinha que se comportar. Falei também que existiram duas correntes, a do ego, e que botava todo mundo arrumadinho, consertadinho, e surgiu a da Melanie Klein, que trabalhava com aspectos regressivos. Ambas as correntes consideravam que ao final da sua análise você tinha que chegar a ser como o seu analista. No caso da Ana Freud era fácil, porque era a teoria do ego, você ficava um ego muito comportadinho. No caso da Melanie Klein, como o analista não mostrava o eu, o ego, que eles chamavam de ego dele, porque estava trabalhando o tempo inteiro com seus conteúdos regressivos, ficava uma coisa muito mística. O que é esse final dessa análise? Como é que eu vou introjetar esse analista bom se eu não sei nem quem é esse analista, né? Bom, então tudo isso estava em questão. E o Ferenczi, que eu falei para vocês, é um único que em 1928 questiona isso e disse a vocês que o Freud só vai responder no final da vida. Todos esses parágrafos que nós atravessamos até agora têm a ver com essa discussão. Falei para vocês que uma vez eu apresentei até um trabalho mostrando como se os três estivessem discutindo. Freud, Ferenczi e Lacan a respeito disso. O que eu fiz? Eu cortei o texto do Lacan, cortei o do Freud, cortei o do Ferenczi e fiz uma colagem. Vocês podem se distrair, pegar esse texto e fazer a mesma coisa. Vocês vão vendo o Freud responder para o Ferenczi e tal. O fundamental é que o Freud vai falar nesse livro, e aqui não aparece nesse texto, é que quando é que você sai da análise? Um dia o analista, enfim, te dá uma alta médica, que está errado, porque ele diz que a psicanálise não é uma profissão, é impossível ela como profissão. Mas um dia você ganha uma alta médica, e aí você está curado, entre aspas. E aí
acontece que o Freud fala que a gente só vai ter certeza que essa análise terminou quando uma nova psique acontecer. A noção de psique, quer dizer, um acaso, um encontro do real, no caso do Lacan, é uma coisa violenta que vem, chega e muda a sua vida. Se você passar por isso e não tiver necessidade nenhuma de voltar para análise nenhuma, realmente, de fato, você passou por uma análise e acabou com ela. Então, são duas coisas importantes. O Freud é quem usa a palavra de que primeiro e usa na análise da transferência, quando ele fala sobre a transferência. No texto da transferência, não me lembro de 1914, sei lá, é alguma coisa assim. Quando ele fala da transferência, quando ele apresenta a transferência, ele no estudo da transferência, ele fala que a transferência é da ordem de daimon kaitike. Daimon é aquela coisa que assombra você, que assusta você, né? Surpreende você, e tike, que cai de repente em cima de você. Então, a transferência funciona assim. O daimon, né, uma força, né, um zwang, né, e ao mesmo tempo que cai em cima de você. E é isso que é a transferência. E aí ele vai falar que é quando uma nova psique aparecer. Bom, eu queria fazer essa ressalva para que vocês entendessem que toda a questão que está sendo posta é a discussão do Lacan a respeito do texto do Ferenczi, dizendo, escuta aqui, afinal, qual é o fim da análise? Fim, não, daí que eu não fiquei muito com a noção da finalidade, porque finalidade seria o objetivo, mas é fim também como término, porque ninguém terminava a análise, era um alto negócio, você passava anos fazendo 5 vezes por semana a análise, pagando uma fortuna. Então, qual era o analista que ia te largar e te dar uma alta médica? Aí que estava a história. E aí o Ferenczi que começa a questionar isso. Esse aqui é o ponto. Mas Freud não se metia com a commission, já falei isso com vocês, e ele só vai responder isso no final da vida, num congresso que ele justamente não estará. Tá? Agora a gente pode passar do 12 e seguir para o 13 na próxima vez.